Esse é um vídeo diferente, esse é o primeiro vlog do canal, nem sei se a galera usa mais isso. Que é o seguinte, né, além do conteúdo do canal normal, eu quero fazer alguns vídeos com uma certa regularidade sobre jornadas. E também quero fazer um convite para vocês, para quem quiser seguir nessa jornada comigo. Esse material que eu tô falando, eu mandei para os apoiadores primeiro, mas agora eu vou deixar aqui no primeiro comentário o link para qualquer pessoa que quiser baixar, tá bom? Por quê? Ele é uma proposta que eu fiz para mim mesmo, na verdade não, né? Na verdade é uma coisa que eu fiz para um curso de professores que eu dei lá em 2018, que era como usar técnicas de RPG para organizar a rotina. Então era tanto para os professores conseguirem ter um pouquinho mais de organização na preparação de aula e estudos, e para eles passarem para os alunos para ter um pouquinho mais de organização dentro das atividades escolares deles. Porque é impressionante como eu tenho TDAH, eu tenho uma dificuldade imensa de ser organizado, mas quando o assunto é estudo, eu sempre consegui me organizar muito bem, né? Foi assim que eu aprendi inglês, espanhol, latim, foi assim que eu aprendi a tocar todos os instrumentos que eu toco, porque eu conseguia, não sei porquê, acho que tem a ver com o meu hiperfoco. Então, o que é isso? Ele é um RPG, mas ele é um RPG que trabalha com o conceito de Bullet Journal. Não tem uma tradução para esse termo, mas o Bullet Journal ele é uma técnica que surgiu lá em 2000 e... eu não sei, lá para os 2000 ou 2010, né? Um jornalista que criou, que é quase que uma gamificação da rotina. Então, você começa a atribuir pontos para coisas que você se propõe a fazer, e você estabelece metas de pontuação. Aí se você não atinge aquela pontuação que você estabeleceu praticando atividades, você faz reestruturações ou você coloca recompensas. Se eu atingir tal pontuação, eu posso no final do mês comprar esse livro. Coisas assim. Só que o Bullet Journal ele trabalhava com esse conceito de gamificação sem o RPG. Sem o RP, sem o roleplay. Ele só tinha a parte do game. Mas esse não é o primeiro método que trabalha assim. Mas eu resolvi tornar isso um RPG. Então aqui eu tenho jornadas. Hoje vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, mas os próximos vão ser coisas de 1 ou 2 minutos, né? Então o que é o Jornada? Ele é um RPG que assim, você vai, no começo de cada dia, você vai fazer uma lista de tarefas que você precisa fazer. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essas tarefas elas estão divididas em 3 categorias. Aqui, ó, tá aí embaixo de mim, deixa eu vir pro lado aqui. Deveres, jornadas e noites na taverna. Somando tudo, são 10 tarefas. O que são os deveres? São aquelas coisas que você... Calma aí que já vai vir um RPG, já vai vir a fantasia, ficção científica, horror cósmico, já vai entrar na parada. Os deveres são coisas que você, não um personagem, você, pessoa, você, Tarcísio, você, sei lá, você que tá me vendo agora. São 4 coisas que você precisa fazer, que elas são parte da tua rotina e que você tem que encarar. Por exemplo, aqui no dia de hoje, olha só o que eu coloquei, né? Lavar a louça é uma delas, o primeiro dever, né? Gravar um vídeo, tô fazendo agora, né? Porque também o vídeo ele ajuda a divulgar meu trabalho, ou seja, ele é uma coisa que eu preciso fazer de tempos em tempos. Dar 5 aulas, hoje eu tenho 5 aulas marcadas, eu tô num processo de burnout que já vem se arrastando por muito tempo, e dar aula às vezes está ficando bem difícil, às vezes eu tenho desmarcado aulas assim, por não conseguir mesmo. Então eu coloquei como meta hoje, dar 5 aulas. E fazer 2 ligações, né? Ligar para pessoas assim, né? Para minha mãe, para o meu pai, para meus irmãos. É uma coisa muito difícil para mim, assim, não por questões de relacionamento, eu me dou bem, amo muito eles, mas acho que por própria característica, né? Do meu cérebro neurodivergente, acaba sendo uma tarefa bastante desgastante para mim. Então, lavar louça, gravar um vídeo, dar 5 aulas, fazer ligações. Legal. Aí, o que são as jornadas? Esses são os deveres que eu acabei de falar. As jornadas são ações que você vai fazer hoje, mas que elas miram
objetivos de longo prazo. Por exemplo, hoje eu coloquei caminhar 15 minutos. Por quê? Porque eu realmente estou precisando perder peso. Eu engordei quase 30 quilos nos últimos 2 anos, né? Então eu preciso começar a fazer alguma atividade assim. Então eu coloco 15 minutos. Por que 15 minutos? Porque eu sei que se eu colocar caminhar 2 horas eu não vou fazer. Então a gente começa dentro do que é possível, né? Beber 5 copos de água, eu tomo muito remédio, então eu preciso tomar muita água, senão eu vou ferrar com o meu rim em algum momento. Estudar espanhol 10 minutos, e ainda tem uma quarta jornada aqui que eu ainda não defini, né? E noites na taverna são duas ações que você vai fazer num dia que é totalmente ligada a hobbies e coisas que te dão momentos de calma, tranquilidade, né? Então eu coloquei desenhar por 20 minutos e ler 7 páginas. No caso eu tô lendo 2 livros, eu tô lendo o Vitório, ou Vitorino, não sei, acho que é Vitório, aquele livro da Anne Rice, e tô lendo também o livro de criaturas do Tagmar. Então, entre os dois, 7 páginas. Por que não 15, Tarcísio? Porque eu quero começar com coisas pequenas. Somando tudo dá 10 tarefas, né? Isso é a parte prática referente ao jogador. E o personagem? Aí você vai criar um personagem. Olha só, eu criei meu personagem. Deixa eu falar pra vocês aqui, ó. Eu tô lendo, ó. É a Andris, cientista do planeta Unor, né? Todo personagem tem 3 atributos, que é o corpo, aliás, o físico, mente e espírito. E você começa com 1 ponto em cada um desses atributos. Não existe teste de atributos aqui. Aí você criou o personagem, você vai criar um plano de fundo bem curtinho, uma frase. Eu coloquei assim, ó: em uma investigação a um planeta não catalogado do 3º quadrante, a espaçonave Unor Ankaran se acidentou. Apenas Andris, a cientista, sobreviveu. E a nave está inoperante. Aí cada dia eu vou estabelecer uma missão menor. O que é uma missão menor? Algo que a personagem precisa fazer dentro daquela situação. Então, ó, a missão de hoje, dia 13 de agosto. Andris precisa encontrar um lugar seguro para passar a noite, né? E aqui eu coloquei um acréscimo, né, que seu traje pode sustentá-la viva por 30 dias. Então, olha só. Uma coisa está acontecendo na vida real e outra coisa está acontecendo no RPG. E aí que vem. O que vai decidir, por exemplo, hoje, que a missão dela é encontrar um lugar seguro para passar a noite? A pontuação que eu, enquanto jogador, vou fazer cumprindo as tarefas. Como é que vai ser? Eu dou uma pontuação para cada elemento. Então, a cada dever que eu cumprir, eu ganho 10 pontos. Cada jornada que eu cumprir, eu ganho 15 pontos. E cada noite na taverna que eu cumprir, eu ganho 10 pontos. Se eu realizar tudo, eu ganho 120 pontos. Mas ainda tem mais, né? Existem umas formas aqui em que eu posso aumentar ainda mais essa pontuação se eu fizer tais tarefas de determinadas maneiras. Mas está aqui no material, leem depois, né? Aí no final do dia, né, a gente converte essa pontuação em pontos de experiência, né? Então, por exemplo, se eu cumprir tudo e fiz 100 a 110 a 120 pontos, né, de experiência, eu ganho 3 pontos de experiência. Um pouquinho menos, 2 pontos. E se eu realmente deixei de cumprir a maior parte, eu começo a levar dano. Por quê? Porque todo personagem tem 6 pontos de dano. E aí, dependendo dos pontos de experiência, né, dos pontos que eu fiz, aliás, né, por exemplo, se eu cumprir tudo, ou quase tudo, minha pontuação foi de 81 a 120 pontos naquele dia, quer dizer que o meu personagem, no caso a Andris, ela foi bem sucedida e de forma brilhante. A missão de hoje foi concluída com sucesso. E aí eu vou escrever aqui, ó. Ela realmente, ela seguiu o seu instinto, foi se guiando pela localização e achou ruínas antigas que serviram de proteção por aquela noite. Se ela fez menos de 60 pontos, ela fracassa, né? E ainda se fere no processo. E aí eu descrevo. Ou seja, o que eu faço
na vida real, é como se fosse a rolagem do dado para decidir se a minha personagem foi bem sucedida ou não. Então basicamente é isso, e aí vai ganhando pontos de experiência, depois você vai trocando esses pontos de experiência por atributos, você vai aumentando os atributos, você vai aumentando de níveis, e o seu personagem pode morrer caso ele tenha 6 pontos de dano, e quando todos os atributos chegarem a 10, físico 10, físico 10, mente 10 e espírito 10, ele finaliza com sucesso a sua missão. Isso vai ser por vários meses, né? Uma característica do Bullet Journal é fazer isso de uma forma organizada no papel também, ó. Então aqui, ó, eu coloquei cores para cada um. Então o dever, as jornadas tem essa cor, as noites na taverna tem essa. Aí eu fiz um quadrinho para anotar todo dia, né? Aqui tem os deveres, aqui tem as jornadas, aqui tem as noites na taverna, aqui a pontuação, aqui os pontos extras, aqui a pontuação total. E sempre na página de trás eu coloco a parte narrativa, que eu estou escrevendo o que as minhas ações, o que a pontuação das minhas ações estão provocando na história. Então é isso, eu convido todo mundo a fazer isso comigo. Já me ajudou bastante se eu fiquei firme nos idiomas que eu falo, se eu aprendi a diagramar seguindo esse método, né? Então eu já tive muito sucesso com esse método e eu acho que pode servir para algumas pessoas. Vai servir para todo mundo? Nada serve para todo mundo, essa é a verdade, mas talvez sirva para você. Ai, Tarcísio, isso é tão original? Não é, gente, tá? Bem antes de eu escrever isso, eu encontrei lá em 2015 um RPG que chama Bujo RPG, que era o Bullet Journal RPG, você digitar, só que ele é bem mais complexo, ele é bem mais gamificado. Seria assim, ó, o meu sistema, ele seria o Dominus. O Bujo RPG, ele seria o D&D 4ª edição, que tem regra para tudo, e é muito interessante, mas eu realmente não consegui entender. Eu gastaria mais tempo fazendo os registros do que fazendo as tarefas. Para mim não serve, né? Tem um que chama Daily Quest, que é do mesmo cara que fez o Bivium RPG. Esse Daily Quest é muito parecido com o meu, que ele é bem mais simples e ele vai dando pontos para tarefas diárias e tudo mais, né? Mas é isso, tá? Vou colocar no primeiro comentário fixo o link para vocês baixarem esse material que está aqui. Ele é curtinho, ele tem acho que 17 páginas, pouco texto, muito bem explicado. Por quê? É um material que eu fiz para dar um curso para pessoas que não conheciam nada de RPG, né? Então eu não usei uma linguagem super técnica nem nada, tá bom? Então tá um material que eu acredito que seja bem simples de entender, tá bom? Qualquer dúvida, coloquem aqui embaixo as perguntas, coloquem aqui mesmo, porque aí a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, tá bom? Então é isso, eu pretendo vir aqui, não todo dia, né? Porque não vai ser todo dia que eu vou gravar um vídeo como um dever. Mas eu pretendo vir aqui com uma certa regularidade, fazendo vídeo mais curtos. Esse foi longo porque eu estava explicando, mas geralmente vai ter 1-2 minutos para falar dos progressos ou dos fracassos, porque pode ter fracasso, não tem problema, fazem parte da vida quando a gente tenta se organizar. E é legal porque esse método, ele incentiva você a continuar, mesmo que você fracasse, tá? Por exemplo, hoje eu queria acordar às 6h30 da manhã para poder já começar a fazer tudo, mas eu fui dormir tarde ontem, eu tive um problema de insônia, o remédio demorou para fazer efeito, eu fui dormir às quase 4 da manhã. E eu acordei bem mais do que 6h30. Eu fiquei bem chateado, mas aí eu falei, não, eu vou fazer o que der. Se o que der para fazer hoje não for tudo que eu queria, ainda vai ser melhor do que não fazer nada. A gente se vê.